Olá, agora os nossos estudos serão sobre geomorfologia tectônica. Geomorfologia significa relevo, tá? Geo, terra, morfologia, morfo, forma, logia, estudo. Então, estudo das formas da Terra. Traduzindo, é o estudo do relevo terrestre, no nosso caso aqui, o relevo ou as formas de relevo produzidos por movimentos tectônicos. Nós dividimos os relevos tectônicos em dois grandes grupos. O grupo dos relevos dobrados e o grupo dos relevos falhados. São muito simples de se entender, principalmente para quem já assistiu todas as nossas aulas sobre tectonismo até agora. Se não assistiu, assiste lá, gente. Seguinte, o relevo ou o conjunto dos relevos dobrados, eles são resultantes de esforços tectônicos sobre esforços tectônicos horizontais, melhor dizendo, conhecidos como orogênese, sobre normalmente rochas sedimentares. Ah, Bruno, por que tem que ser rochas sedimentares? Porque, via de regra, as rochas sedimentares são também conhecidas como rochas dúcteis, ou seja, são rochas mais maleáveis que outros tipos de rocha. E aí, rocha mais maleável, ela dobra, ela enruga, ela amassa, quando sofre esforços tectônicos horizontais, produzindo dobras ou enrugamentos. Beleza? Por isso tem que ser rocha sedimentar, porque elas são mais maleáveis do que outras rochas que, ao invés de dobrarem, quebram ou falham. Por isso, dependendo do tipo de rocha e dependendo do esforço produzido sobre essa rocha, ela pode dobrar ou pode quebrar e falhar. Quando a rocha for sedimentar mais dúctil e sofrer esforços horizontais, o relevo será dobrado ou também conhecido como dobramento. Por exemplo, se nós tivermos um esforço horizontal no seguinte desenho, um esforço horizontal nesse sentido e um esforço horizontal nesse sentido, significa que nós estamos produzindo aqui um movimento convergente de placa tectônica, beleza? Movimento convergente, esforço horizontal tectônico produzindo tensão tectônica convergente. Se a rocha é dúctil ou uma rocha sedimentar, naturalmente essa rocha sofrerá dobramentos, ela será amassada e, portanto, ficará toda enrugada. Isso daqui é um tipo de geomorfologia tectônica chamado de relevo dobrado. Só que o relevo dobrado, esse movimento de dobra, ele produz dois relevos. Repara o seguinte, nós temos nas ondas, nas dobras, nós temos a crista e nós temos o vale. Repara que aqui a gente vai ter uma dobra e aqui a gente tem outra dobra. O vale é dobrado de um jeito e a crista é dobrado de outro. Vamos chamar de côncavo e convexo. Como nós temos dois relevos, resumidamente, porque esse relevo aqui ele tem várias subdivisões, como nós temos a crista e o vale, isso daqui recebe um nome ou recebe um conjunto de nomes. Por exemplo, a dobra que forma um vale, ela recebe o nome de sinclinal. Então, isso daqui é conhecido como sinclinal. É o vale de um relevo dobrado. Então, nesse desenho aqui, nós temos três sinclinais. Esse sinclinal e o outro que eu não terminei de desenhar. A parte mais elevada, ela é chamada de anticlinal ou anticiclinal. É a parte mais elevada. Então, a gente tem o sinclinal e temos o anticlinal ou anticiclinal. Vale os dois nomes. Então, aqui nós também temos três anticiclinais ou anticlinais. 1, 2 e 3. Então, todo o relevo dobrado ele é dividido, resumidamente, em dois elementos geomorfológicos. O sinclinal, que são os vales produzidos por dobra, e o anticiclinal, ou apenas anticlinal, que é a crista de uma montanha, de um dobramento, produzido pela dobra. Beleza? Ô Bruno, isso cai em vestibular? Cai, tá? Fiquem atentos a esses nomes, principalmente para vestibulares mais específicos. Por exemplo,
vestibulares bastante específicos. Estamos falando aqui de FUVEST, estamos falando aqui de Unicamp. São temas que já aconteceram nessas provas. Combinado? Enem, um pouco menos. Bom, esses esforços tectônicos, nesse exemplo aqui, esforço tectônico convergente que produz os famosos dobramentos, eles podem ser divididos em dois tipos. Os esforços tectônicos ativos, ou seja, esse processo de convergência ele está acontecendo nesse momento de forma ativa, ele vai produzir os famosíssimos dobramentos, que é o que acabei de explicar, chamados modernos, uma vez que eles estão ativos, ou seja, eles acontecem na era geológica chamada de Cenozoico. É o que está acontecendo neste momento, ele está ativo. Agora presta muita atenção no que eu vou falar. Nós temos os relevos dobrados produzidos por esforços tectônicos convergentes, por exemplo, só que inativos. Então, repara que a gente tem esforço tectônico ativo, ele está acontecendo neste momento ativamente, os dobramentos estão sendo formados. E os esforços inativos são aqueles que já aconteceram no passado da Terra, porém eles se estabilizaram, eles não estão em formação mais. Então, os inativos, eles são conhecidos, se os ativos são os dobramentos modernos, os inativos eles são conhecidos como os maciços antigos, ou alguns autores chamam de dobramentos antigos, que são os maciços antigos. No Brasil, nós temos exemplos de maciços antigos. Ô Bruno, então a gente pode falar que no Brasil a gente tem evento tectônico no passado que produziu dobramento? Não só pode, como deve. No Brasil existem relevos tectônicos do passado tectônico brasileiro. No Brasil existem, por exemplo, relevos dobrados no estado de Goiás, existe relevo dobrado no estado do Tocantins, que são os maciços dessa região, existe relevo dobrado no estado de Minas Gerais, existe em São Paulo, existe no Rio de Janeiro, para dar alguns exemplos, tá? Existem outras áreas. Então, o Brasil ele é cheio de maciço antigo, portanto, de relevos dobrados produzidos por eventos tectônicos. Ô Bruno, quando que aconteceu esse movimento de relevo antigo no território brasileiro? Esse movimento para a formação de relevo dobrado no Brasil, ele aconteceu há aproximadamente 3 bilhões e meio de anos atrás, 3,5 bilhões de anos, quando nós tivemos, por exemplo, a formação da Pangeia. Então, a Pangeia, ela se formou há mais ou menos 3 bilhões de anos atrás, e nessa formação da Pangeia do Brasil encontrar com a África, nós tivemos movimentos e esforços compressivos, convergentes, produzindo dobramentos, que quando o Brasil se separou da África, a América do Sul se separou da África, esses maciços se transformaram em regiões inativas, porém continuam sendo dobramentos ou relevos dobrados. Beleza? O segundo tipo de geomorfologia tectônica nós chamamos de relevo em falha ou falhamentos. Esse relevo em falha ele é resultado da tensão geológica sobre rochas. Aí, para a gente ter a falha ou a quebra, não podem ser rochas dúcteis. Então tem que ser rocha dura, que são rochas metamórficas ou rochas magmáticas, que são o contrário das dúcteis. Então elas são chamadas de rochas rúcteis, rochas metamórficas ou rochas magmáticas, produzindo fraturas, que são essas falhas geológicas, também conhecidas como falhas, que nada mais são do que quebras, do que trincas em litosfera metamórfica ou magmática, que são rúcteis. Um tipo de falha geológica é essa falha geológica aqui, quando as placas tectônicas elas deslizam paralelamente entre si. Esse tipo de falha é chamada de falha
horizontal, também conhecida como falha transcorrente, beleza? Esse tipo de falha aqui, ele é resultado de uma orogênese transcorrente produzindo falha geológica. Essa orogênese, ela pode formar falha de San Andreas, já estudamos isso em movimento tectônico transcorrente, falha de Anatólia na Turquia, movimento tectônico transcorrente. Mas ela pode acontecer também no meio de uma falha geológica. Eu posso ter uma falha dessa no meio de uma grande placa tectônica. Beleza? Se ela acontece no meio de uma grande placa tectônica, esse movimento ele também pode acontecer no território brasileiro. No Brasil, esse tipo de falha dentro da placa tectônica e não entre placas, ou seja, uma placa com uma trinca no meio, não quer dizer que sejam duas placas, é uma placa com uma trinca, que vai produzir esforços transcorrentes dentro da placa. Acontece, por exemplo, no Ceará, em Pernambuco, acontece também em São Paulo. Qual é o resultado desse tipo de movimento de falha horizontal dentro do território brasileiro? Nós temos como resultado a ocorrência de alguns terremotos. Não são terremotos muito intensos, porém são terremotos no estado não, dentro do Brasil, produzido por falha geológica em relevo falhado por tensões tectônicas em rochas rúcteis. É mais comum a existência desse tipo de falha entre duas placas, como é o caso de falha de San Andreas lá nos Estados Unidos. Mas ele pode acontecer dentro de uma placa, uma pequena falha, que produz pequenos microscópicos movimentos que liberam a energia interna, produzindo terremoto no Ceará, em Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Norte, em vários estados brasileiros. O Bruno, então, quer dizer que o Brasil, além de ter relevo tectônico dobrado, o Brasil tem relevo tectônico falhado e tem terremoto? Tem. Os terremotos brasileiros não são tão intensos quanto os terremotos que ocorrem na borda de uma placa tectônica. Mas o Brasil também é uma área tectonicamente ativa. É pouco ativo, mas é ativo. O outro tipo de relevo falhado é esse tipo de falha quando nós temos aqui um movimento vertical ou conhecido como epirogênese. Nós teremos um movimento de placa tectônica de rebaixamento e um movimento de placa tectônica de soerguimento. Combinado? Quem já assistiu a aula de epirogênese entende o que eu estou falando. É um bloco falhado que rebaixa e um bloco falhado que soergue. Isso daqui produz uma falha chamada de falha vertical. Beleza? Essa falha vertical ela é fruto da epirogênese, que é o movimento vertical da placa tectônica. Ô Bruno, no Brasil também existe isso? Existe. No Brasil existe uma epirogênese famosíssima no litoral brasileiro que configura a cidade de Salvador, na Bahia. Salvador, na Bahia, se alguém não foi, vá, vale a pena. Salvador, na Bahia, a cidade tem duas altitudes. Existe a cidade alta e a cidade baixa, fruto da epirogênese vertical, para cima e para baixo, quando Brasil e África se separaram na formação do grande Graben do Oceano Atlântico. Salvador, para ter uma ideia, tanto tem a parte alta como tem a parte baixa, que lá na cidade existe um elevador que leva o pessoal da parte alta da cidade para a parte baixa da cidade. Lá em Salvador, esse elevador, isso já caiu em vestibular, por exemplo, recebe o nome de elevador, que ele está exatamente numa falha vertical, levando da cidade alta para a cidade baixa, elevador Lacerda, que ele serve como meio de transporte cotidiano para a população subir ou descer uma falha vertical fruto de epirogênese, dividindo a cidade de Salvador em duas cidades geologicamente falando. Tranquilo, pessoal? Então, geomorfologia tectônica, relevo dobrado, relevo em falha. Grande abraço.